Beabá. Esse daqui é um cuscuz não tão alegre, porque eu demorei pra fazer um vídeo sobre Star Wars, Rogue One, e o que aconteceu foi que a nossa eterna princesa e rainha Leia morreu, a Carrie Fisher, né? No caso, a atriz que interpretava ela. E isso abalou muitas pessoas em muitos lugares, em todo mundo, acredito, porque de certa forma, por mais que não tenha feito parte da vida das pessoas, Star Wars ainda fez parte da vida das pessoas. Então é com muita tristeza que eu começo esse vídeo, e me desculpe se eu não tiver animação ou um pique muito grande pra falar de Rogue One, que por mais que eu tenha amado o filme, ainda assim, agora a gente tem nos ombros o peso da morte da nossa Carrie Fisher, e que ela vá em paz e que ela descanse em paz. A força sempre esteve e agora está mais ainda com ela. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. Mas tentando mudar um pouco os ânimos aqui desse vídeo, vamos falar de Star Wars Rogue One. Eu fui assistir na semana da estreia, é que a minha vida tá uma loucura, então eu não consegui gravar pra soltar pra vocês a minha crítica. E inclusive por isso que demorou todo esse tempo. Agora eu tô em casa de férias, inclusive já falo aí pra todo mundo um Feliz Natal atrasado, e agora em breve um Feliz Ano Novo, e que em 2017 tudo seja muito melhor para todos nós e que todos nós consigamos atingir nossos objetivos, certo? Com muita saúde, muita paz e menos haters e menos, enfim, haters de internet, né? Menos violência também. Mas falando de Star Wars Rogue One, cara, que filme incrível, né? Incrível, incrível em todos os quesitos. Acho que é o Star Wars que todo mundo sempre quis e que toda a franquia nunca entregou pra gente, né? É uma afirmação um tanto quanto arriscada, porque ainda assim tem muita gente que fala que outros filmes, o episódio 4, o episódio 5, às vezes, enfim, são melhores. Mas eu tenho um pequeno fator que influencia essa minha análise, que eu fui conhecer Star Wars depois já de mais velha. Eu não fui conhecer Star Wars quando eu era adolescente, então o primeiro Star Wars que eu assisti no cinema foi o episódio 7. E eu me apaixonei, enfim, tem crítica aqui, eu amei, assim, a Rey, ela, tirando Darth Vader, ela é a minha personagem favorita até hoje. E é aquilo, eu posso gostar de O Despertar da Força, você não. Eu posso gostar de Rogue One, você não. Não tem problema, entendeu? Os filmes estão aí, os filmes são bons, e não importa a ordem que eu prefiro, e nem a ordem que você prefere. O que importa é que cada um tenha a sua ordem preferida e que assista e ame este universo fantástico e ponto final, entendeu? Então não vamos brigar por questões. É que eu tô comentando isso, que eu vi muita gente na internet. Ah, não, mas não é o melhor filme. Tá, pra uns são, pra outros não são, e qual o problema? É assim que as coisas funcionam, não é mesmo? Acho que esse vídeo vai ficar um pouco escuro, porque do nada resolveu escurecer o tempo e começar a chover, então, enfim, desculpem. Mas enfim, nós temos em Rogue One a protagonista Jyn Erso. Acho que é esse o nome, eu fico muito confusa com sobrenomes assim, sério. Ela é uma menina incrível que sofreu pra caramba. Toda a história, assim, que envolve personagens protagonistas de Star Wars envolve essa perda familiar, esse peso que leva essa pessoa até a guerra que já existe, certo? Rogue One é uma história que se passa antes do episódio 4, ou seja, antes do primeiro filme que surgiu, Star Wars, o primeiro filme ever. E é uma história de como, a história conta como todo mundo, como os rebeldes conseguiram os planos de destruição, ou então o caminho de como destruir a Estrela da Morte do nosso tão amado, também apesar dele ser vilão, Darth Vader, sim. E vou falar que a cena mais sensacional do filme é a cena do Darth Vader. Eu acho que aquele ali é o Darth Vader que a gente precisava ver e que nenhum filme nunca entregou pra gente, que é o Darth Vader mal. Aquela cena que eles estão presos, passando o pendrivezinho, com os planos lá, com o caminho lá pra destruir a Estrela da Morte.
e ele aparece, fica tudo escuro, e do nada só faz um assim, assim, ó, faz um, mas não é assim no caso, faz assim, tadadá, e aí ele sai, tchá, 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 matando geral, assim, pá, é maravilhosa. É maravilhosa, cara, é tipo sensacional, essa cena é a melhor cena, sem sombra de dúvidas. Então eu acho assim que, num contexto geral, o filme ele trouxe um roteiro muito bem amarrado, com personagens muito diversos. E eu digo diversos não só de tipo, etnia, homem, mulher, pequeno, grande, gordo, magro, whatever, não. Eu tô falando de diversos no sentido de você... Imagina assim, Star Wars sempre foi uma franquia, sempre foi um meio de mostrar que tudo é muito diverso, que o universo é muito diverso, que os planetas são diversos. E que existe um alienígena que tem uma tromba no lugar do nariz e tem um outro que é um ser desse tamanho, que tem um robô que você vai se apaixonar tanto quanto pelos outros seres que têm vida. E que tem os humanos de todos os tipos. Então eu acho que mais uma vez ali a gente teve isso abraçado. Star Wars sempre fez isso, mas trazendo mais uma protagonista feminina, a gente tem um negócio mais... Eu fico mais empolgada, pelo menos. Mas eu sou mulher, então ok, né? Isso é natural. Combustível da rebelião. Acho que esse foi um dos pontos mais fortes do filme, de longe. Porque a gente via ali todo mundo... Ao mesmo tempo, todo mundo questionava as ações que eram determinadas, ou então as ações que o próprio coração mandava ser feita, mas estava todo mundo muito sincronizado com o objetivo final, que era a mesma coisa. Então, assim, a gente já tinha, óbvio, um final totalmente previsível, a gente meio que sabe, né? Óbvio que essas pessoas não sobreviveram para contar a história. O que sobreviveu foi essa missão deles que eles conseguiram cumprir. Isso a gente já sabia, então isso não foi uma surpresa, como por exemplo a morte do Han Solo. Isso não foi uma surpresa. Mas a forma como tudo isso foi levado, a forma como as lutas foram encenadas, coreografadas, tudo foi muito incrível, tudo foi muito bonito. Eu ainda achando tudo isso surreal de maravilhoso, não consegui sentir uma conexão tão grande com o filme. Talvez justamente por saber que eu já iria perder aqueles personagens tão breve e já saber o que ia acontecer logo em seguida. Mas isso foi eu. Eu conheço milhões de pessoas que se apaixonaram pelo filme e acharam o melhor Star Wars. E maravilhoso. All the way.